E aí, aluno? Não conseguiu, né? Mas não se preocupa não, aqui na recuperação é batata. Dessa prova aqui você vai passar. Vai recuperar sua nota, vai fazer assim uma excelente prova, vai concluir o segundo ano. E onde você vai ser bem avaliado mesmo vai ser lá no Enem. Então é por isso que passe aqui, mas não pare de estudar. Continue a estudar. É igual, não tem o Procurando Nemo? Continue a nadar, continue a nadar. Você vai continuar a estudar, porque o estudo é o que pode fazer a diferença na vida de vocês. É através do estudo que nós nos desprendemos, às vezes, de uma classe social que fomos presos há um bom tempo. O estudo, através do estudo, você pode crescer, você pode amadurecer, você pode criar voos e outros voos. Então, nunca desista, nunca pare de estudar. O estudo é algo constante. Vamos lá na nossa aula de recuperação? A aula de recuperação, essa aula de número 54, fala sobre a recuperação. A revisão de recuperação, nós vamos trabalhar a República Nova no Brasil, vamos trabalhar a ordem mundial, vamos trabalhar os aspectos da globalização, vamos trabalhar o mundo multipolar, o mundo contemporâneo e vamos trabalhar os desafios sociais e ambientais do século XXI, certo? É o que nós vamos trabalhar aqui na nossa aula. E a gente já começa o que foi trabalhado lá na aula 38. Lembra que a aula 38 nós trabalhamos com a República Nova no Brasil, a parte 2 da República Nova, onde nós falamos no governo Fernando Henrique Cardoso e sobre o programa de privatizações no governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, aquela saída do Itamar Franco, sai, Fernando Henrique tinha sido ministro do Itamar Franco, e após a saída do Fernando Henrique Cardoso, nós temos aí um novo desafio aí. A proposta política de Fernando Henrique Cardoso era adequar o Brasil ao neoliberalismo. Essa adequação ao neoliberalismo. Aí foi nesse período que foram vendidas várias empresas multinacionais, como a Vale do Rio Doce, que foi vendida, a Embratel foi vendida, foram mais de 100 empresas, Companhia Siderúrgica Nacional foi vendida, que foi muito criticado por esse programa de privatização. Só que isso aqui era a chamada política neoliberalista, a busca do Estado mínimo. O segundo mandato do Fernando Henrique teve a popularidade ainda reduzida, principalmente pela ampliação do desemprego. O desemprego aqui vai fazer com que o governo Fernando Henrique Cardoso, assim mesmo como estamos agora aqui no Brasil, o Brasil está batendo recorde do índice de desemprego, que nós só vimos lá atrás. Voltamos a ter novamente um grande índice de desemprego. Nós observamos isso no governo Fernando Henrique Cardoso, esse desemprego. Isso vai fazer com que a sua popularidade caia bastante no segundo turno. Por isso que ele não conseguiu fazer o seu sucessor. E aí o Lula veio e ganhou do sucessor dele, seria o José Serra. O Brasil ingressou de fato na era das privatizações a partir de 1990. Foram mais de 100 empresas vendidas no governo de Fernando Henrique Cardoso. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free, está na hora, é tudo free. Vamos embora, dá lugar aos militares. Esse imóvel está para alugar. E a privatização, nós vamos ter essa privatizações fortíssimas no governo Fernando Henrique Cardoso dentro dessa política neoliberalista. As privatizações do Brasil tiveram direta relação com o Consenso de Washington. Esse Consenso de Washington, aí, assinado em 1989, que apresentava uma série de recomendações econômicas. Privatizar universidades, a educação, vender as empresas nacionais, então fazer enxugamento na folha, reforma administrativa, reforma tributária, reforma previdenciária. Então tinha uma série de fatores que era exigido do Brasil e o Fernando Henrique Cardoso estava cumprindo essa exigência. Aí agora a gente vai para o mundo ver essa nova ordem mundial.
a guerra do terror, a teoria de conspiração. Uma nova ordem se forma no mundo. O mundo está se reorganizando. Como essa reorganização aí? O que significa essa guerra do terror? O que significa essas teorias de conspiração? Primeiramente, nós vamos ver aí na guerra do terror aí, ó. Olha essa cena. 2001. Nós temos aí o ataque às Torres Gêmeas. 11 de setembro. Ficou marcado. As duas Torres Gêmeas são atacadas por 2 aviões e elas vão ruir, vão cair, vão virar cinza. Milhares de pessoas mortas. Os Estados Unidos se viram isolados na supremacia bélica do mundo. Os Estados Unidos era a maior supremacia bélica do mundo. Os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo para justificar seus estrondosos investimentos em armamento e tecnologia bélica. Os Estados Unidos não podia ficar longe da guerra. Ele nunca ficou longe da guerra historicamente. Aí nós temos a invasão do Afeganistão em 2001, a perseguição de Osama Bin Laden, que foi encontrado e morto só em 2011. De 2001 a 2011, eles estavam atrás do Osama Bin Laden. Aí vem a teoria de conspiração, né? O professor Lodesmar trabalhou com vocês até essa charge aí, ó. Como se o Osama Bin Laden e o Barack Obama estivessem juntos numa festa. Engraçado essa foto. As teorias de conspiração estão bastante presentes na web sob a forma de blogs e vídeos do YouTube, bem como de mídias sociais. Aí planos governamentais clandestinos elaborados, trama de assassinato, suspensão da tecnologia. Então essas teorias de conspirações elas estão muito fortes. Uma das teorias de conspiração mais recente é sobre o coronavírus. Não tem um povo que diz que o coronavírus foi um vírus feito em laboratório para destruir a economia do mundo, então, feito pela China. Pois é, aí está dentro da teoria de conspiração. No Brasil, a dita URSAL, que ele dizia que existiria URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, iria se formar aqui. E apenas os países da América Latina estavam tentando se juntar para se fortalecer, mas o próprio Estados Unidos vem com essa teoria da URSAL aqui para destruir o fortalecimento desses países da América Latina. Não queria que esses países se organizassem, se crescessem perante os Estados Unidos. Na aula 44, nós vimos aí o impacto da globalização. O que a globalização ela pode estar interferindo em outros países? Essa interligação aí, a União Europeia, a xenofobia, o racismo, o Japão, a reconstrução e a reforma, a expansão econômica do Japão, tudo isso nós vimos nessa aula. A gente começou por essa União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico criado em 1992 para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países da Europa. Atualmente não são 28, tá? São 27 países. Por quê? Porque a Inglaterra ela saiu da União Europeia. Buscava se construir dos danos da Segunda Guerra Mundial, bem como de prosperar a paz. E o mundo? Será que o mundo ele defende a igualdade? Ou o mundo ele está muito desigual? A xenofobia ela está muito presente dentro do mundo. Que a xenofobia, quando nós falamos, é a aversão de outras raças e culturas. É como se nós não gostássemos de outras raças, de outros povos. A gente não gosta de venezuelano. Tipo assim, ó. O Brasil apresenta casos de racismo e xenofobia. No último caso aconteceu com os venezuelanos em Roraima, que foram atacados, foram humilhados. A Venezuela que estava passando por uma crise. Hoje não, a Venezuela está em plena recuperação econômica com o petróleo que eles começaram a vender com a guerra da Ucrânia. Barrou-se o petróleo lá e estão vendendo. Mas eles passaram por uma humilhação muito grande, tiveram que sair dos seus países.
tiveram que ir para outros países e nesses outros países eles foram muito maltratados venezuelanos. Não existe uma cultura, uma raça melhor que a outra. Isso é uma consciência que nós temos que ter. Será que nós somos melhores que os coreanos, que os japoneses, que os africanos, que os europeus? Ou os europeus são melhor que nós, ou os africanos são melhor que nós? Não existe uma cultura, uma raça superior à outra. Cada um é uma cultura diferente, uma raça diferente. Então, algo que nós temos que combater. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o Japão entrando em guerra contra os Estados Unidos e sendo atacado pelos Estados Unidos. Só que acabou a guerra. Após acabar a guerra, nós temos uma relação econômica dos Estados Unidos com o Japão que foi firmada pelo Plano Colombo. Esse Plano Colombo ele visava justamente a reconstrução do Japão. O Japão ele vai desenvolver uma política de desenvolvimento econômico muito bem sucedida. Gente, o Japão vai se tornar a segunda economia do mundo. É claro, depois ele vai ser ultrapassado por quem? Vai ser ultrapassado pela China. Ele vai ser ultrapassado pela China. Mas o Japão ele chegou a ser a segunda economia do mundo. Uma notável expansão industrial conduziu o Japão à segunda posição entre as maiores economias do mundo. Aí depois ele vai perder espaço para a China. Mas a tecnologia, o estudo, as pessoas como trabalhar no Japão, só que tem um problema social muito grande. Hoje o índice de suicídio no Japão é muito elevado. A expansão econômica aí, o destaque na produção de exportação de veículos, equipamentos eletrônicos, artigos de informática. Olha, veículo, nós não conhecemos. Quem não conhece uma Hilux aí? A Toyota, a Mitsubishi, a Toshiba, a Honda, a Nissan, Suzuki, a Mitsui, a Nissin, tudo são empresas japonesas que são conhecidas mundialmente. A população japonesa possui um elevado poder de consumo. Recebe salário alto lá, então tem um poder de consumo grande. O Japão importa de outros países grande quantidade de produtos agrícolas e matéria-prima, que ele não consegue produzir. Mas e o mundo? Como é que está aí a questão do mundo multipolar? O mundo, depois que terminou a Guerra Fria, ele ficou um mundo multipolar. Vários aspectos. Nós vamos observar o neoliberalismo e os BRICS surgindo nesse contexto. A gente começa com o neoliberalismo. É um novo conceito de liberalismo clássico. Teve o liberalismo clássico lá, que faliu na Segunda Guerra Mundial, que ele quebra com a Bolsa de Nova York em 29, e aí entram outras teorias. Entrou tipo keynesianismo, que era a intervenção econômica do Estado com o objetivo principal de garantir plano de emprego e manter o controle da inflação, que vem combater o liberalismo. Aí então eles regressam ao liberalismo econômico, chamando ele de neoliberalismo. No século XX, o nome dado a ele foi neoliberalismo, que seria tirar o keynesianismo, tirar o fascismo e colocar uma nova filosofia, o neoliberalismo. Olha só para vocês terem uma ideia aí. E o Brasil, gente? O Brasil ele vinha com a economia muito... Mas deixa eu falar aqui desse neoliberalismo para vocês aqui, um pouquinho. Vem cá comigo. É interessante nós olharmos o que nós estamos trabalhando na nossa aula. A economia mundial, ela se dá de uma forma muito dinâmica. Quando eu falo sobre neoliberalismo, a palavra neo significa novo, tá? Então significa que já existiu o liberalismo econômico e nós temos agora o novo liberalismo econômico, o neoliberalismo. Porque com a quebra da Bolsa de Nova York em 29, a Europa caiu no colo do nazismo e do fascismo, que era um sistema totalitário que dizia, olha, o liberalismo econômico faliu. A União Soviética também vai aproveitar e dizer, olha, o liberalismo econômico faliu, venha para o socialismo.
A Europa dizia, não, venha para o nazismo, venha para o fascismo. E cresce esse sistema econômico aí, da intervenção do Estado diretamente. Os Estados Unidos, então, ele vai entrar no keynesianismo, que é um meio termo entre o liberalismo ali e a intervenção do Estado. Olha, o Estado vai intervir mais para regular, mais para garantir emprego, essas coisas todas. Política, o keynesianismo é uma filosofia que eu gosto muito, que ele é utilizado também um pouco aqui no Brasil, nos governos populares. E aí, como é que fica essa questão? Não consegue avançar. Aí entra o neoliberalismo que ele tenta fazer uma dominação do mundo. E o neoliberalismo ele também já passou por algumas crises. A crise de 2008 foi muito forte. E o Brasil? Como o Brasil vai se defender economicamente? É aí que o Brasil ele deu um grande passo quando ele se desprendeu dos Estados Unidos. O governo Fernando Henrique era muito preso, até o governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil era muito preso à economia dos Estados Unidos. Quando chega a sucessão do Fernando Henrique Cardoso, que vem no governo Lula, nós temos aí um desprendimento da economia dos Estados Unidos. Foi se buscar novos parceiros comerciais, como foi a China, a Índia, a Rússia e a África do Sul. É aí que nós temos a criação dos BRICS. Olha aí na tela para vocês. O que foram os BRICS? Os BRICS é um agrupamento econômico. Ele ainda não é um bloco econômico, tá? Ele é só um agrupamento econômico atualmente composto pelos países, pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África. É por isso que é chamado BRICS, ó. Brasil, Rússia, Índia, China e a África não é com A, professor? Não, é South África. Em inglês é África do Sul. A África do Sul é South África. Aí, então, por isso que é o S, BRICS. Então, são esses países aqui, ó. Olha aqui, ó. O Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul. Imagina a economia. A África do Sul também foi oficialmente incorporada ao BRICS, que passou, então, a se chamar BRICS. Então, primeiramente era BRIC e depois ele foi chamado de BRICS. O Brasil ser um BRICS é um Brasil cada vez mais isolado do cenário internacional. Os Estados Unidos não gostou nada disso daqui, porque ele queria que o Brasil ficasse com a economia dependente deles. Então, quando o Brasil assina o BRIC, primeiramente era BRIC, ó, BRIC, porque não estava a África do Sul. Aí entrou a África do Sul, ganhou-se o S, ficou BRICS. O Brasil estava muito fortalecido economicamente com os BRICS. Hoje é o que sustenta. Se o Brasil não tivesse nos BRICS, a nossa crise econômica estava muito séria, porque a China compra muito do Brasil, a Rússia compra muito do Brasil. Agora, com a guerra, tem um complicador com a guerra. Complicador seríssimo com a guerra. Mas, assim que se desenvolveu a economia do Brasil, o mundo, como é que está o mundo, como é que se deu esse processo de redemocratização, como é que se dá esse processo de globalização, são assuntos que nós trabalhamos agora nesse módulo, que vai cair na revisão de vocês. Aluno, tenha uma calma, faça uma revisão tranquila, faça uma revisão consciente, que você vai conseguir repor a aula de vocês. E nós estamos chegando à última aula de história do terceiro ano. Será que nós vamos nos encontrar de novo? E nós passamos essa aula com carinho para vocês poderem superar as dificuldades que vocês tiveram em história. Eu conto com vocês, tá? Qualquer dúvida, o professor de vocês tem o nosso contato, entre em contato conosco. Um grande abraço e até a próxima.